Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que nos ajuda, Senhor, ser sincero em toda a palavra do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós nesse momento, Senhor, e dá-nos a Tua graça, força e poder para vencer todas as coisas. Nós pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, ajuda-me, ó Pai, nesta hora tão avançada da qual nós estamos vivendo, Senhor, mas que o Senhor possa ter compaixão da vida de cada um, Pai, nem só a minha, mas de toda a família do Senhor que está aqui nessa terra, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, fazer tudo para servir o Senhor, Pai. Porque o Senhor é o único Deus verdadeiro que tem que obedecer a Ti, Pai, e mais ninguém. Por isso, Senhor, dá-nos a Tua graça nesta hora, Pai, e me ajuda, através da Tua palavra, pregar esta verdade mais uma vez, Senhor, para ir ao encontro de cada filho do Senhor que ouvirá esta palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, nossas culpas, tudo aquilo que nós cometemos, Senhor. Nós não queremos, mas nós somos humanos, ainda sujeitos a esse tempo. Por isso eu peço, Senhor, que nos ajuda, me ajuda, Senhor. Mais uma vez, trazer esta palavra como ela está escrita, Senhor. Não tirar e nem acrescentar nada dessa palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para começar, nós vamos ler, então, São Mateus, no capítulo 3, verso 24 a 30. E eu quero dar um título para essa mensagem, de 2 tipos de semente humana, sendo guiado por 2 espíritos. Então, nós vamos ler em São Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 24, até o verso 30, e depois do 36 até o 43, do livro de São Mateus. Está escrito assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Ainda no verso 36, está escrito assim, até o 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade,
e lançá-los-á na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda no livro de São João, no capítulo 8, a partir do verso 43 até o 47. São João, no capítulo 8, do 43 a 47, e está escrito assim: Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Mais uma vez, Senhor, eu te dou graças, Senhor, por ter os meus braços, Senhor Deus, para tomar a tua palavra e ler, Senhor. Meu Deus, agora, Senhor Deus, eu quero que o Senhor tome a minha mente, Pai, e meu coração, para que eu possa expressar, Senhor Deus, não a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor. Me ajuda mais uma vez, Senhor, porque aqui, Senhor Deus, está essa palavra, Senhor Deus, e essa palavra é vida para aqueles que vão ouvir, Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que me ajuda, Senhor Deus, transmitir essa vida através da palavra, para que os teus filhos possam alimentar as suas almas. Senhor, eu creio que o Senhor fará isso neste momento. Então, Senhor, eu quero estar entregue em tuas mãos, que o Senhor faça segundo a tua perfeita vontade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então, nós podemos voltar lá no princípio, quando, em outra escritura aqui, eu ainda posso ler uma escritura ainda, aqui, está no livro de Romanos. Às vezes vem assim o pensamento, por quê? Por que duas sementes? Por que duas sementes sendo guiadas por dois espíritos? Então, nós podemos ver por que as pessoas não firmam na verdade. Exatamente por causa disso aqui, porque há dois tipos de seres humanos, um crê em Deus e o outro não crê. Então, nós podemos ver aqui ainda em Romanos, capítulo 1, no verso 25, e está escrito assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, a gente nota, podemos ver sobre a primeira criação, que foi em espírito, ou vamos dizer assim, como nós chamamos de alma. A criação primeira foi a criação de alma, que também nós chamamos de teofania. Então, quando Deus criou aquelas teofanias, que hoje às vezes nós falamos assim, ou dizemos, como a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque aquela foi a primeira criação. E naquela primeira criação, lá na eternidade, antes que esse mundo aqui que nós vivemos foi fundado, então é esse grupo de pessoas que hoje está aqui, vivendo aqui na Terra em dois tipos de espírito, um dia eles estiveram juntos, aquelas sementes estavam juntas ali. Aquele grupo de pessoas, eles estavam juntos. Mas desde que a coisa começou errada lá em cima, aí nós podemos ver que hoje, por que as pessoas não creem que há um só Deus?
Exatamente porque isso começou lá na eternidade. Lá, antes que esse mundo fosse formado, lá tinha outro ser que hoje nós chamamos de diabo, mas ele era uma criatura de Deus. E por ele pregar para um grupo, uma parte daqueles seres ali que eram criaturas também criadas na mesma imagem, como nós vamos falar sobre essa imagem, todos foram criados na própria imagem de Deus, tanto aqueles que se perderam quanto os que não perderam. Eles foram criados na mesma imagem do Criador. E nós podemos encontrar ainda que esse mesmo ser, que hoje é chamado de diabo, ele era um dos seres maiores que havia no céu. Ali no livro de Isaías 14, verso 12, nós encontramos que ele era uma estrela, e ele era chamado de estrela da manhã, filho da alva, filha da alva. Em outras palavras, Jesus é o Criador, Deus é o Criador. Então aquele ser foi criado, e ele era um ser tão importante no céu, mas por ele querer tomar uma posição como Deus, só Deus deve ser adorado. Ninguém mais deve, nunca foi adorado e nem deve ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Mas ele quis, então, ser adorado. E essa adoração de outro ser já começou no céu. E é por isso que as pessoas que vivem aqui, que vivem em outro espírito, como o próprio Jesus disse aqui em São João capítulo 8, a partir do verso 43, eles não conseguem porque eles rebelaram e eles já passaram a adorar um outro ser. Então, quando chega aqui na terra, então eles não conseguem enxergar que existe um só Deus. Somente os eleitos podem ver e crer que só existe um Deus que deve ser adorado. Não importa quantas manifestações de Deus ele manifesta, a maneira que ele manifesta aqui, mas o Filho de Deus só crê que há um só Deus. Por quê? Porque eles nunca adoraram outro a não ser o Deus verdadeiro desde o princípio. Então eles continuam sendo os verdadeiros adoradores, esses filhos de Deus continuam sendo os verdadeiros adoradores aqui, porque eles também já adoravam um só Deus. Então eles entendem a palavra. Os demais não entendem. Então, por isso que Jesus, como muitas pessoas às vezes até pensam assim, mas por quê? Por que o diabo teve filho? Como que o diabo teve filho? Sabe? Então, nós podemos ver por que ele teve. Na verdade, que isso começou ali em Gênesis, através de Gênesis capítulo 3 ali, quando às vezes alguém até já fez essa pergunta para o profeta: como Satanás pode ter filho? Não é diretamente o espírito de Satanás, mas o diabo teve filho através da própria serpente que estava lá no jardim do Éden. Aquela serpente era um ser, como um ser humano, e através daquela serpente, o diabo entrando naquela serpente, e aquela serpente coabitando com Eva, então Satanás começou a partir dali, ter filhos. O primeiro filho de Satanás foi Caim. E como essa semente, ela nunca firma na verdade, ela sempre pende para o lado errado. A semente verdadeira de Deus sempre alinha com a palavra. Ela não duvida de nada, ela crê na palavra como está escrita, e Deus faz tudo e fez tudo por essa semente. Mas Deus não pode fazer nada pela outra semente, porque a outra semente ela não aceita. E Deus não aceita erro na palavra. Deus é verdadeiro e Deus não aceita um erro na palavra. Então, se eles aceitassem a verdadeira palavra, Deus aceitaria eles, mas só que eles não têm condição, porque eles já vieram de uma semente errada. Todo verdadeiro filho de Deus crê na verdade e não duvida em nada, mas os outros não têm jeito. Por quê? Porque eles já começaram a falhar desde lá de cima. Eles já começaram a honrar, como a própria Bíblia diz aqui em Romanos, eles já começaram a honrar a criatura. E nós, pela graça de Deus,
somos filhos de Deus, nós honramos o Criador. Isso é que é a verdade. Nós sempre honramos o Criador. Não importa as manifestações de Deus, como Deus manifestou na terra, desde o Velho Testamento, Deus sempre manifestou na terra, como lá no Velho Testamento, como está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, Hebreus, capítulo 7, verso 1 até o verso 3, nós encontramos no Velho Testamento Deus sendo rei de justiça, que era o Criador, que era o Espírito. Depois ele manifestou como Melquisedeque, que é rei de Salém. E está escrito ali ainda no livro de Gênesis, no capítulo 14, o próprio pai Abraão, nosso pai Abraão, encontrou com Deus, sendo Melquisedeque. E ali nós encontramos que foi a segunda manifestação de Deus na terra, no sentido do Velho Testamento. Mas depois nós encontramos ainda em Apocalipse que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Sempre o mesmo Deus. Então o eleito, ele não erra, ele não falha, porque ele aceita a verdade, porque ele já aceitou lá no tempo antes que o mundo existisse. Então podemos notar aqui que mesmo esses seres que hoje não aceitam a verdade, eles já viveram com Deus um tempo atrás. Está escrito aqui na própria mensagem. Por exemplo, quem crê na mensagem do profeta William Branham sabe que a mensagem é verdadeira. Então nós temos que entender isso, que eles já viveram um dia lá, quem sabe há um tempo crendo, porque a própria mensagem diz que esses espíritos que vieram de lá, eles são adoradores, eles sabem adorar. Só que eles não conseguem ver, porque eles, naquela adoração que eles fizeram lá, quando eles passaram a adorar o diabo também, aí Deus cortou eles. E quando eles chegaram aqui, eles não tiveram mais a oportunidade, porque eles já tinham pecado lá. Então eles já foram cortados. Quando ele chega, bate aqui nessa terra, ou nasce aqui nessa terra, eles não conseguem encontrar o caminho de volta. Porque o caminho de volta é através do sangue, sabe? É através da revelação. Por exemplo, como o próprio Caim. Por que Caim não creu no sacrifício verdadeiro? Por que o próprio irmão dele creu e fez um sacrifício verdadeiro? Então Abel, ele tinha revelação porque ele já era um ser redimível. Quer dizer, ele era um ser que ia ser redimido. Por quê? Porque ele não tinha errado lá no céu. Mas Caim, ele tinha errado lá, então ele não conseguia acertar o caminho de volta. E o caminho de volta é exatamente para aqueles que eram realmente verdadeiros filhos antes que o mundo existisse. Então, esses verdadeiros, eles não erram o caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele mesmo está provando assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Pai, eu sou tudo. Eu sou o Redentor, eu sou tudo. Mas aqueles que não são verdadeiros não aceitam. Mas eles ainda caminham dentro do assunto. Quer dizer, eles pegam a Bíblia, leem, sabe? Eles leem a Bíblia, mas não têm entendimento. Eles nunca vão aceitar que há um só Deus. Eles sempre vão crer que existe dois ou três. Por quê? Porque eles erraram antes da fundação do mundo e já tiveram um outro ser que eles adoraram lá do outro lado, que era esse chamado diabo hoje, que no livro de Ezequiel ele era chamado de querubim. Então ele tinha uma posição muito alta, lá Ezequiel 28, a partir do verso 13, ele tinha uma posição muito alta no céu. E por ele ter uma posição muito alta, ele levou a cabo uma obra falsa, lá no céu, e ele levou muitos, através dessa obra, da pregação que ele fez lá para aqueles seres, e uma parte daqueles seres aceitou aquilo. Como Deus não aceita erro em lugar nenhum, nem no céu nem na terra, então Deus não aceitou eles lá. Deus jogou eles aqui para a terra. E
para depois vir o julgamento, porque o julgamento só poderia vir depois da carne humana. Então eles também tinham que se tornar humano aqui na terra, e eles se tornaram humano. Mas mesmo tornando humano, eles não têm condição de aceitar a verdade, porque eles já eram de uma semente errada, eles já tinham errado. Então aqui nós podemos ver, como a própria Bíblia diz, também uma coisa que a gente pode ver, que quando a pessoa cruza a linha da misericórdia, não há mais sacrifício para ele. Ele pode lutar de todas as maneiras que ele não entra mais. Esse é o tipo que errou lá. Então aquelas pessoas que erraram lá, eles podem caminhar, como eu preguei agora na terça-feira, eles podem caminhar até certo ponto, mas eles nunca chegam ao final. Por quê? Porque eles já erraram lá, não tem jeito. Sabe? Então, só os que acertaram lá é que vão continuar. Isso é a pura verdade. Então, aí a gente vê uma predestinação tanto para um lado como para o outro. Aqueles que erraram lá, então eles aqui na terra vão errar o caminho e não vai acertar, porque eles não aceitam aquela verdade de maneira nenhuma. E é por isso que a maioria não aceita falar sobre a semente da serpente, porque eles não creem que aquilo aconteceu. Sempre tem aquela ideia de Eva ter comido uma maçã e tudo mais, quando nem a Bíblia diz isso, mas eles querem crer numa mentira, ao invés de crer na verdade. Então, e eles continuam dessa maneira, e não adianta mostrar a verdade para eles, porque eles não vão crer. Então, o que nós podemos ver aqui, no caso, voltando lá no passado, quando Deus criou aqueles seres ali, e o próprio Jesus aqui, a gente observa aqui nessa mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, o profeta falando aqui, no 109 dessa mensagem, ele dizendo assim sobre Jesus. Quando Jesus morreu aqui, nessa terra, o seu corpo ficou aqui na terra e a sua alma, ou o seu espírito, ou a sua teofania foi lá no inferno pregar para aqueles que não tinham arrependido nos dias de Noé. Então aí a gente encontra ele falando aqui o seu corpo estava na sepultura, e isso era o corpo de Jesus, e a sua alma estava no inferno pregando vivo. Que tal isto? Ele estava em sua teofania novamente, sua alma estava lá embaixo com aquelas pessoas que estavam também em teofania e estavam lhes testemunhando que eles não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Então o próprio Jesus teve que pregar lá no inferno para aqueles que não conheciam o verdadeiro sacrifício que é Jesus. Então o que ele fez? Antes da ressurreição, Jesus foi pregar para aquele povo que não aceitou a verdade no Velho Testamento, que estava lá naquela região dos perdidos. Jesus então foi lá em teofania. Em outras palavras, no mesmo ser, no mesmo corpo que eles foram criados, que estavam lá, Jesus foi também no mesmo corpo para poder pregar para eles lá. Porque eles também estavam em teofania lá. E aquela teofania, por isso que nós chamamos de teofania ou alma. É a mesma alma que nós falamos. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então toda alma que já pecou antes da fundação do mundo, também continua. Ela vai perecer. Mas todos tiveram uma chance de vir aqui na terra e ouvir a verdade. Porque aí aqui está a nossa salvação, a verdade é que nos liberta. Então quando o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, então se a verdade não libertar a pessoa, então já prova que ele também nunca já errou lá e continua errando aqui. Porque a verdade é que liberta, realmente a verdade liberta a pessoa. Por quê? Vai libertar quem? Aqueles que realmente já eram predestinados antes da fundação do mundo e que não erraram lá.
Então eles continuam não errando. Aqui também, eles continuam, aqueles que não erraram, eles continuam não errando. Num sentido, é claro, eles nunca vão abandonar a palavra de Deus. E outra coisa tão importante para nós que cremos na verdade, esses verdadeiros filhos de Deus, por isso que eu estou falando, eles não vão errar na verdade, porque na verdade que eles erram, como humanos nós erramos, mas Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados, assim Ele já pagou o preço por nós, que sabia que nós não íamos dar conta. Então, quando um verdadeiro filho de Deus peca, ele lembra que há um sangue, então ele logo entra debaixo daquele sangue e clama por misericórdia, e o perdão é imediatamente, para aqueles que realmente não pecaram lá em cima. Mas aqueles que pecaram, não tem jeito, não tem jeito. Esse sangue de Jesus Cristo jamais, jamais. É tanto que a própria Bíblia ensina isso. Em Hebreus capítulo 6, nós encontramos isso, sabe? Que muitas pessoas já provaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, o dom celestial. Qual é o dom celestial? É Jesus. Jesus é esse dom, sabe? Jesus é a verdade. Não é que eles provaram os dons, não, mas o dom celestial. E fizeram participante de tudo aqui. E recaíram, é impossível. Então, eles não firmam na verdade. Então, eles andam até certo ponto, até encontrar, para eles encontram um ponto negativo. O eleito, na verdade, ele nunca encontra um ponto negativo. Tudo é positivo para ele, porque ele crê, ele aceita tudo que Deus fala. Mas os outros sempre pode até caminhar até certo ponto, mas um dia aquilo vai acontecer, como sempre a gente prega. E isso é a pura verdade. Às vezes a pessoa pode passar por cima de montanhas, mas se ele não é um eleito, um dia vai tropeçar num grão de areia e vai cair. Mas o eleito não tropeça em nada. O eleito passa por cima de tudo e ele vai vencendo. Por quê? Porque Jesus já venceu por ele. Então Jesus na frente e ele sempre andando no caminho, e o caminho é a verdade. Então, por isso que o eleito, ele vai chegar lá na frente, porque ele não confia, nós não confiamos em nós mesmos, mas confiamos naquele Deus, Criador dos céus e da terra, e que se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso que eu estou sempre falando dessas duas sementes, como Jesus falou aqui, e ele próprio falou que esse joio que foi plantado aqui são os filhos do diabo. Ele não estava falando sobre semente natural, plantas, não, ele estava falando sobre semente humana. E quem plantou a discórdia aqui foi o diabo. A semente foi plantada exatamente num campo de cultivo, e aquele campo foi o ventre de Eva. A primeira semente foi plantada num campo, por isso que são duas sementes, vindo às vezes do mesmo ventre. Então ali nós encontramos Caim e Abel nascendo gêmeos. Sempre foi assim, sabe? Eles nasceram gêmeos. Um veio de Adão e o outro veio da serpente. E Deus teve que amaldiçoar e tirar aquela serpente de cena, como está escrito em Gênesis capítulo 3 ali. E Deus falando com a própria Eva, assim, o teu desejo será para o teu marido, não mais para a serpente. E Deus amaldiçoou a serpente e tirou ela de cena, para o desejo não vir mais através daquela serpente, mas e agora o desejo teria que vir através do próprio marido dela. Então Deus tirou a serpente de cena, mas deixou um Caim. Quer dizer, a serpente saiu, mas e a semente da serpente que ficou? Que era Caim. Caim continuou, mas Caim, ele não cria na verdade, não importa. Aqueles que vão ouvir essa mensagem e que lê a Bíblia, olha, não importa, se a pessoa não tem Deus no coração, ele nunca aceitará a verdade. Caim, por exemplo, ele teve a maior oportunidade, talvez foi o ser que teve mais oportunidade, e Deus descer, porque hoje, às vezes, a maioria dos irmãos ouve através de um outro homem. Lá foi o próprio Deus que chegou e falou com Caim.
Deus desceu do céu e falou com Caim: Caim, se você fizer certo, você não haverá aceitação para ti. Ele ouviu de Deus, ele ouviu diretamente de Deus. Se você fizer certo, em outras palavras, Caim, faz igual o seu irmão está fazendo. E por que Caim estava procurando frutas? E ele procurou tudo de bom, porque ele não era um adorador também? Porque ele era antes, ele era um adorador, mas só que naquela adoração que ele estava fazendo, ele passou a adorar um outro ser. E por ele adorar outro ser, quando ele chegou aqui na terra, ele nunca mais conseguiu adorar verdadeiramente o Deus do céu. Ele foi adorar um outro. Mas os verdadeiros sempre adorará o verdadeiro Deus, o Criador. Não muda, isso aí não muda. Por isso é que tudo começou lá. Tudo começou antes que o mundo existisse. Os verdadeiros adoradores que adoravam um Deus só, continua adorando um Deus só. E esse Deus chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, volto a dizer novamente, Caim, por que Caim não aceitava a verdade? Por quê? Porque ele não era da verdade. Quem aceita a verdade tem que ser da verdade, sabe? E o próprio Jesus provou isso em São João também, que quem ouve a verdade é quem é da verdade. Então, quem não é da verdade pode ouvir, mas não entender nada e caminhar pelo caminho errado. Porque, na verdade, o que faz a pessoa mostrar o que ele é exatamente a verdade. A verdade é que vai declarar o que eu sou, o que nós somos. É a própria verdade. Quando nós deparamos com a verdade, ali é o ponto de partida, saber para que lado eu vou andar. Em outras palavras, quando nós deparamos com a própria verdade, aí nós vamos saber para qual lugar que nós vamos partir. Se nós vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Porque a verdade é que faz a diferença. E que muda. Talvez vai mudar exatamente a maneira, o caminho, o trajeto. Talvez a gente vive numa maneira como hoje, praticamente todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Mas mostra a verdadeira revelação para ver. Porque o verdadeiro eleito de Deus aceita toda a revelação da palavra. Ele não duvida nem um pouquinho. Por isso que eu volto a falar, nós temos que voltar ao princípio, porque tudo começou lá. Tudo começou ali em Gênesis. Os verdadeiros eleitos, adoradores começaram ali, e os falsos adoradores também começaram ali. Não porque não tiveram oportunidade, porque tem muitas pessoas que pensam, mas se eu não tiver oportunidade, quem é que não tem oportunidade? Quem é que nesse mundo que não tem oportunidade de saber que Jesus Cristo veio ao mundo? Quem é que não tem? Todo mundo, todo mundo. Não existe ninguém que não sabe que Jesus Cristo veio ao mundo. Agora, a maioria crê que Jesus veio ao mundo, que é uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, mas o eleito sabe que é Deus revelado em carne humana, é a mesma pessoa, mas revelado em carne humana. O verdadeiro eleito, ele não confunde nada, sabe? Ele sabe que Deus é Espírito, mas ele sabe que Deus também é a palavra. Então, em São João capítulo 1, já prova ali que a manifestação de Deus ali na terra era Deus, era a própria palavra se fazendo carne e habitando entre nós. E ali em São João capítulo 1, já prova que aquele que estava vivendo aqui na terra era o Criador, Jesus é o Criador. Então, para o eleito não tropeça em nada, porque para o eleito Jesus Cristo, em outras palavras, assim, a palavra é uma porta aberta para o eleito. E o eleito não tropeça em nada. O eleito sempre caminha na verdadeira revelação da palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente pode notar, e ainda quero falar um pouquinho sobre Caim. Então, Caim, porque hoje, por exemplo, muitas pessoas falam assim, se eu estou ouvindo você falar, é um homem falando, mas eu quero provar que isso Caim ouviu, foi diretamente Deus falando e ele não aceitou.
Então está provado hoje que é a mesma coisa, não importa. As pessoas podem até falar, mas eu estou ouvindo um homem falar. Mas num dia eles descobrirão que aquele não era um homem falando, era Deus falando com eles, e eles não aceitaram. Assim como Caim não aceitou. Deus chegou, Deus não falou nada com Abel. Por que ele não falou nada com Abel? Porque Abel estava certo. Abel estava fazendo a maneira certa. Ele ofereceu um sacrifício de sangue. E Caim, um sacrifício de frutas. Por que Caim ofereceu um sacrifício de frutas? Que ele pensou que a mãe dele tinha comido maçã. Hoje está cheio desse tipo de pessoas, que ainda crê que Eva comeu uma maçã. Mas o eleito sabe muito bem que isso não é verdade. Sabe? O eleito sabe. Por quê? Porque ao eleito Deus revelou a verdade. Então, todo eleito recebe a verdade revelada, porque ele já tem o Espírito, o mesmo Espírito do céu. Então, aqui ainda, nessa mensagem ainda, eu quero ler, falando sobre esses verdadeiros adoradores, depois nós podemos ler uma outra mensagem. Veja aqui, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou um verdadeiro adorador. Olha, praticamente todo mundo que diz ser um religioso, ele fala que ele é um verdadeiro adorador. Mas o verdadeiro adorador, ele não crê em dois, três Deus, não. Ele só crê em um só Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Mas para a gente entender melhor, então aqui, no 85 dessa mensagem, a pergunta e resposta sobre Hebreus, terceira parte, falando desses espíritos que viveu um dia com Deus, o Criador, porque nós estamos falando sobre essa parábola de Jesus. Porque quando a pessoa não entende isso e fala que isso é uma mentira, ele está falando que Jesus mentiu. Como é que Jesus falou que o diabo tem filho? Então, como que esses filhos do diabo apareceu aqui? Jesus não é um mentiroso, Jesus é a verdade. Então, mas se nós duvidamos disso, então já prova, mesmo sem falar. Se nós duvidamos da verdade, é como se estivesse dizendo assim, Jesus está mentindo. Mas nós sabemos que Jesus não mente, não mentiu. Ele estava falando a verdade. Por quê? Porque esse mesmo Jesus que viveu em carne humana aqui era o Criador de todos os seres lá. E ele já sabia que esses seres já tinham pecado lá. E é por isso que ele estava falando que o diabo tinha filho aqui na terra. Porque ele desceu do céu exatamente para salvar a sua semente. Deus desceu do céu para salvar a sua semente, apenas sua semente. Não a semente do diabo. A semente do diabo não é redimível. É só a semente de Deus que é redimível, sabe? Então, Jesus desceu exatamente para redimir a sua semente. Então, por isso que eu quero mostrar para os irmãos por que Jesus podia falar aquilo. No 84 dessa mensagem que eu citei aqui, pergunta e resposta número sobre Hebreus, terceira parte, aqui está escrito assim. Está escrito assim. Agora, as almas que estavam em prisão, aqui eu essas almas que estavam em prisão, que estavam lá, foi que Jesus desceu em teofania e pregou para elas. Então, elas ouviram a mensagem de Noé e não aceitou. Então, elas estavam em prisão. Como elas não podiam, em outras palavras assim, Deus não podia julgar elas se elas não ouvissem diretamente de Jesus. Então, Jesus foi lá e pregou para elas. Em teofania também, pregou para elas lá no inferno. Em outras palavras assim, eu vim aqui avisar para vocês que eu sou a semente da mulher que vocês não entenderam. E eu sou a semente da mulher que vim para esmagar a cabeça da serpente. E na cruz eu já fiz isso, agora eu vim avisar para vocês. E foi o que Jesus fez. Foi lá avisar para eles, falar assim, eu sou a semente da mulher. Porque está escrito, em outras palavras, eu posso dizer para vocês, lá em Gênesis, está escrito, que a semente da serpente, que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E eu sou a semente da mulher, que vinha ao mundo para fazer isso. E ele foi lá e pregou para eles. Então, aqui no 84 dessa mensagem, diz, falando desses que estavam lá em prisão, lá, que lutaram, aqueles anjos ali,
Então, aqui ainda falando assim, e Lúcifer foi expulso com seus filhos e todos os anjos que haviam enganado. E aqueles anjos vieram à terra e estavam sujeitos a se tornar humano. Eles tinham que se tornar humano. Mas como? Como que eles iam tornar humano? Ali estava aquela serpente. E Deus tinha feito aquela serpente para um propósito. E como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, ela estava lá no Jardim do Éden. Ezequiel 28 está escrito, estava no Éden, Jardim de Deus, quer dizer, o diabo, o espírito do diabo estava lá para entrar naquela serpente, sabe? Ezequiel está provando que o espírito estava lá. E a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, é claro que o corpo daquela serpente, como o diabo não é criador, só Deus é criador, Deus pode criar, Ele é criador, Ele pode criar e pode criar. E por isso que ele foi criado no ventre de uma mulher, mas o diabo não pôde fazer isso. Mas por ele não poder criar, então tinha uma serpente, ele entrou naquela serpente e através da serpente ele criou um filho no ventre de Eva. Foi o que aconteceu lá. Então ele disse que esses são filhos de Deus. Está falando aqui, está vendo? Que esses filhos que vieram, esses anjos que foram enganados, né? Ia se tornar humano, e quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram esposas para si. Isso foi lá em Gênesis capítulo 6. Então esses filhos de Deus eram filhos caídos, e eles já estavam casando e dando-se em casamento. Eles eram filhos caídos que já tinham se tornado humano. Aí ele continua mostrando, e eles são filhos de Deus, cada homem que é nascido nesta terra é um filho de Deus, não importa se ele é um pecador ou que seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus para louvores a Deus. Por isso que eles adoravam lá. Mas naquela adoração eles passaram a adorar um outro ser. E por eles adorar um outro ser, Deus mandou eles para baixo. E por eles adorar aquele outro ser, eles não conseguem adorar o verdadeiro Deus, eles têm que adorar mais de um. Mesmo que eles acham que falando sobre Jesus, falando sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por quê? Porque o diabo, ele não tem nome. Como que a pessoa vai adorar o diabo quando ele não tem nome? Mas o diabo faz com que as pessoas adorem a Deus da maneira errada, e quando ele faz assim, eles passam a adorar o próprio diabo, pensando que está adorando a Deus. Porque o diabo, ele é esperto, sabe? Então aí, a adoração passa a ser para ele. Como o próprio mensageiro falou numa mensagem, nessa era que nós estamos vivendo, ele falando sobre Satanás nesses dias, o que Satanás fez agora? Para tirar, em outras palavras, para fazer com que o povo adorasse ele. Ele disse na mensagem, me passou o nome aqui agora, daqui um pouco eu vou lembrar o nome da mensagem. O Éden satânico, ele disse, Satanás hoje é adorado como uma igreja. Então ele passou a colocar as pessoas na igreja, adorando a igreja, para ele receber louvores, porque Satanás é esperto. Como ele não tem nome, hoje ele é adorado como uma igreja. Todos os adoradores de igreja que não conseguem viver a palavra, eles estão adorando o diabo diretamente com o nome de igreja. Porque o diabo passou a fazer isso. Em outras palavras, assim, já que o nome Satanás é muito feio, então passa a ser uma igreja. Se eles adorar, a igreja está me adorando. Porque o mensageiro é o mensageiro de Deus, ele falou diretamente, Satanás hoje está sendo adorado como uma igreja. Qualquer lugar, ele é adorado assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não muda. Jesus Cristo é adorado pela verdade, pela palavra revelada, Jesus Cristo é adorado. De outra maneira, ele não recebe louvor. Ele é adorado
em espírito e em verdade. Deus não só aceita a verdade. O diabo aceita qualquer coisa. Então ele disse aqui, ó, ele é criado à imagem de Deus para louvores de Deus. Ele foi criado daquela maneira. Mas Deus, no princípio, sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar, assim, através da presciência, ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo. Pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus, está vendo? Falando dos espíritos que não eram salvos, mas que vieram de lá, eram adoradores, como o próprio diabo era um adorador lá. E ele era uma estrela, e ele era uma das maiores estrelas. Isaías 14, verso 12. Ele era, algo criado, ele era a maior estrela. Porque Deus, Jesus é o Criador. Mas ele, como um ser criado, ele era a maior estrela. Por isso que ele foi chamado de querubim. E aqui na terra foi chamado de diabo. Mas lá ele era chamado de um querubim. Em outras palavras, Ezequiel 28 está provado que Deus deixou ele, entregou tudo na mão dele, ele cuidava de tudo, até que Deus achou iniquidade no seu coração. Quer dizer, ele estava lá na frente de tudo, mas ele era um pervertedor, porque na frente de tudo ele estava chamando para si uma adoração. E Deus estava olhando aquilo, e até que Deus expulsou ele de lá. Mas ele queria tomar o lugar de Deus. Como aqui na terra ele quer fazer a mesma coisa. Então ele disse aqui, ó, aí ele disse aqui, e aqueles espíritos que vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões de eras do tempo antes do mundo alguma vez começar na presença de Deus, acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? Por que Caim adorava? Porque o espírito que estava nele adorava lá antes. Só que quando chegou aqui na terra, por isso que a parte redentora começa aqui na terra. Aqui ele não conseguia aceitar a verdade. Aí é onde o corte veio, foi exatamente a partir dali. Nascer de um mesmo ventre, eles nasceram, mas não do mesmo espírito, não dos mesmos pais. Porque a diferença que faz aqui é o espírito. Se nós nascemos de Deus e cremos em Deus e nunca saímos dessa posição, então nós vamos continuar com Deus até o final. É isso que é a verdade. Então ele disse aqui, então eles viveram, então eles sabem muito a respeito de adoração. E eles desceram, e eles descem e entram nos homens, e eles adoram a Deus, absolutamente, eles adoram a Deus. E eles têm um conhecimento de Deus, e eles são espertos e perspicazes, e sempre educados. Mas Deus os rejeitou desde o princípio. Por isso que a coisa aqui é totalmente diferente. E a gente olha uma pessoa andando com a Bíblia na mão, aí aparentemente é um crente. Mas o próprio profeta falou do teste, fazer o teste. Mostra para ele a verdade, que aí vai saber se ele é uma ovelha ou se é um bode. Porque a verdade é que vai definir de onde ele veio, de onde ele está, aonde ele está, sabe? Então a verdade é que faz com que a pessoa entende, a gente vai saber pela verdade. Quer dizer, hoje na nossa era, mostra essa mensagem de William Branham para uma pessoa para ver. Aí você vai saber se ele é um eleito de Deus, se não é. Se ele rejeita a mensagem é porque ele não é. Se ele aceita a mensagem é porque ele é um eleito de Deus. Então o teste verdadeiro hoje é a mensagem da hora. Esse é o teste verdadeiro. Não a Bíblia apenas, mas hoje o teste verdadeiro é Deus enviou um profeta. Isso é o teste de hoje, como foi
no tempo passado, como foi nos dias de João Batista. O teste daquele povo que estava ali, Jesus estava lá, João Batista ia apresentar Jesus. Mas qual era o teste daquele povo? Era o profeta João. Ali, estava ali. Porque o profeta João, a própria Bíblia diz que o povo tinha que crer por ele. E hoje é a mesma coisa. Para crer, para entrar nessa era, entrar como salvo, você tem que crer no William Branham como mensageiro da era. É assim que é a verdade. E fora disso, é errar o caminho. Então, nós podemos voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui. Sobre o sacrifício ali. Vamos começar no sacrifício. Porque nós entendemos sobre aquele sacrifício que Deus pediu, ou que Deus mostrou para nosso pai Abraão, em Gênesis 15, ali. Nós entendemos que ali o próprio Abraão chegou e disse assim: olha, eu não tenho herdeiro. Quer dizer, em outras palavras, se eu tenho um, é o mordomo Eliezer. Deus chegou e falou com ele assim: não, esse não é seu herdeiro. O seu herdeiro tem que sair de suas entranhas. Em outras palavras, o seu herdeiro, no sentido humano, vai vir. Sara, vai ter um filho. É claro que até então, em Gênesis 15, Deus não tinha falado, nem com Abraão e nem com Sara. Só em Gênesis 17 para frente que Deus foi falar. Deus não falou que... em Gênesis 15 não falou, e continuou ali. Deus não falou que Sara ia ter um filho, mas que uma semente sairia da sua entranha. É tanto que logo depois que ele ouviu essa voz, Sara chegou perto dele e falou: olha, já que eu não tenho condição, está aqui Agar. Aí veio uma semente de Abraão, mas que era Ismael. Depois Deus volta e muda o nome de Abraão, mas naquele sacrifício ali a gente vê uma coisa, que aquele sacrifício ali, Deus já estava provando que através daquele que viria, Deus abençoaria todas as nações. E Deus mostrou ali num sacrifício, que eu até anotei aqui, naquele sacrifício ali em Gênesis 15 tinha uma pomba e uma rolinha. E aí o profeta diz por que elas eram da mesma família, mas também havia uma bezerra, uma cabra e um carneiro. Quer dizer, a pomba e a rolinha eram da mesma família, porque elas estavam mostrando sobre a cura divina. Que a cura divina estava no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Mas o sacrifício havia uma mudança, porque era uma bezerra, uma cabra e um cordeiro, provando que no sacrifício havia uma mudança no Novo Testamento. Quer dizer, no Velho Testamento era ovelhas e bodes, mas haveria um sangue verdadeiro que pagaria o preço por cada eleito, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Então ali nós encontramos que havia essa mudança de sacrifício, quer dizer, a cabra e a bezerra era o tipo do Velho Testamento, mas o cordeiro estava tipificando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda aqui, para mostrar esse fato, como eu estava falando sobre João Batista, veja que algo aqui que é muito importante em São Mateus capítulo 4. Por isso que a gente está falando sobre a verdade, quando a pessoa aceita a verdade ou não aceita, o eleito sempre vai aceitar a verdade, ele sempre caminhará na verdade. Como aqui nós vamos ver em São Mateus São Mateus 4 aqui, nós vamos ver algo aqui que é importante. Nós falamos sobre esse sacrifício, a bezerra e a cabra. Então aqui nós encontramos algo importantíssimo aqui, ó. Aqui está escrito aqui a partir do verso 12, tá? Depois eu vou explicar sobre isso. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz:
a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Aqui nós podemos ver uma coisa, a pessoa pode ter, aqui nós notamos, aqueles que estavam na região de trevas viu uma grande luz. Em outras palavras, a pessoa pode ler a Bíblia e saber que é uma verdade. Eles lá viram uma grande luz, mas não recebeu nada. Mas aqueles que estavam assentados na região de sombra, vou ler de novo aqui. Então o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Em outras palavras, aqueles que estavam seguindo o sacrifício certo no Velho Testamento, que era a sombra do verdadeiro sacrifício, que era Cristo, a luz raiou, porque eles estavam vivendo aquilo que Deus tinha falado com eles. Eles estavam vivendo na sombra da morte. Quer dizer, havia morte, mas era uma sombra. Porque a verdadeira morte que redimia e que redime foi a morte de Jesus. Mas eles estavam vivendo na sombra, na região da sombra da morte. Em outras palavras, fazendo sacrifício, fazendo aquilo que Deus estava mandando. A luz raiou. Jesus é a verdadeira luz que alumia todo homem que vem à terra. Então a luz raiou ali. Mas veja outra coisa aqui, que eu estou falando sobre João Batista, como eu estou citando. Se nós queremos saber quem é eleito hoje, mostra a mensagem de William Branham. Porque ali, naquele tempo, mostrava a mensagem de João Batista. Saber quem ia receber Jesus, era só mostrar João Batista primeiro. Porque ele era a ponte a passar para o outro lado. Hoje, a mensagem de William Branham é a ponte de sair dessa terra para o milênio. Não há outra maneira. Aqui está essa ponte para atravessar, para o milênio. Essa é a verdade daqui, sair dessa terra para outra. Não há outra maneira. Então ainda nós podemos ver aqui em São João, só para a gente entender. Em São João capítulo 1, nós encontramos ali Jesus, o próprio João Batista falando, São João capítulo 1, São João capítulo 2, o próprio João Batista já tinha pregado, falado sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tinha falado. Em Gênesis e João capítulo 1. Ele já tinha mostrado que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso que as pessoas têm que entender. Quando essa mensagem chegou aqui, ela é a solução de saída, para a saída daqui. Porque quando Deus envia um mensageiro, é porque o tempo já está muito avançado. Então ele envia um mensageiro exatamente no final da era, para provar assim, estou enviando esse mensageiro, porque o tempo já está para terminar, e esse mensageiro é para mostrar a luz verdadeira, o caminho verdadeiro. E ali nós encontramos que João disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João já tinha mostrado isso, em São João 2, Jesus entra no templo, já com uma corda na mão, ou uma pirata, alguma coisa. E entra no templo aqui em São João capítulo 2, ele entra ali no templo, do verso 14 ali, ele já entra com a corda na mão, batendo nas pessoas. E talvez as pessoas não entenderam, e muitas pessoas até hoje não entendem porque Jesus fez aquilo. Sabe por que Jesus fez aquilo? Porque o mensageiro já tinha dito que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora eles já não deviam andar sobre a sombra, porque ali já estava o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então sombra já tinha que terminar. Já tinha que ter terminado, e eles não deviam estar mais vendendo cordeiro, nada daquilo.
E ele entrou com a corda e meteu o chicote. Em outras palavras, já que você não entendeu a mensagem do mensageiro, então agora você vai entender pelo chicote. E se nós não tiver cuidado de entender a mensagem do mensageiro, nós vamos entrar na grande tribulação. Por isso que nós devemos entender a mensagem aqui primeiro, porque essa mensagem nos tira da grande tribulação. Lá, Jesus, a mensagem de João Batista já tiraria eles do problema, mas eles não quiseram. Aí Jesus entrou com a corda e meteu a corda, meteu o rei, batendo. Em outras palavras, assim, se vocês tivessem entendido a mensagem de João, vocês não estariam fazendo isso aqui, fazendo a casa de meu pai. A casa de meu pai é casa de oração, não é casa de venda. Mas Jesus chegou e reio e bateu e bateu. Isso está provado a mesma coisa. Se nós não entender a mensagem da hora, a grande tribulação está na frente. E nós não queremos isso, nós queremos entender tudo que Deus está fazendo. Porque esse é o nosso livramento. Nós temos que entender essas coisas, sabe? Então, aqui ainda, para a gente falar melhor aqui, para os irmãos entenderem aqui, como eu estou pregando sobre esse assunto aqui, ó, sobre o verdadeiro sacrifício aqui, eu tenho uma mensagem aqui para ler. Por que que os verdadeiros filhos de Deus entendem essa verdade? É por causa disso aqui, ó. No 51 da mensagem, a maneira para ter companheirismo, disse assim: então, quando o pecado entrou, separou o homem do companheirismo. Note o que Deus fez para trazer o homem de volta ao companheirismo. Ele introduziu no mundo a redenção pelo sangue. Deus matou animais, tirou a pele deles, mostrando a redenção pelo sangue. E ali Deus, depois de ter sido separado de suas criaturas, Deus estendeu um capacete com o bem-vindo de volta ao lar, pelo sangue derramado. E aquilo foi, e é sempre, e sempre será, a preparação provida por Deus para o companheirismo com Ele, através do sangue. Amém, amém. Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui finalizando esta pregação, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor, e ajuda aqueles que vão ouvir, Senhor, essa pregação, meu Deus, para que o Senhor possa libertar, Senhor Deus, a vida, o coração, a alma de cada um, Senhor. Meu Deus, nós não estamos pregando para condenar as pessoas, nós estamos pregando para libertar as pessoas. E a única maneira, Senhor, das pessoas serem libertadas é através da revelação da Tua palavra. Por isso nós estamos pregando essa verdade, crendo que o Senhor fará isso, meu Deus, para aqueles que vão ouvir a Tua palavra. Não para eles ficarem intrigados com a Tua palavra, mas para que eles possam ser libertados por esta verdade. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui exatamente para fazer essa obra no coração de cada filho do Senhor. Meu Deus, abençoa os Teus filhos. Meu Deus, dá uma semana abençoada para cada um, Pai. Senhor, abençoa os lares, meu Deus, e tire de nós, meu Deus, todas essas angústias, todas essas coisas más, Senhor. E aumenta a nossa fé, Senhor Deus, pois nós cremos, Pai, que haverá um rapto. E nós cremos que o Senhor nos levará daqui a uns dias, Senhor. Prepara os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E dá-nos uma bênção especial, enquanto vida estiver aqui nessa terra, que o Senhor possa nos ajudar. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.